eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E se vocês não consultam a aba comunidade do canal, vocês ficaram de fora da última votação que vocês, espectadores, você não, porque você não consulta, mas os espectadores que consultaram decidiram qual seria o próximo tema de qual seria o meu próximo vídeo. Eles decidiram cultura pop, em específico quadrinhos, e hoje eu vou falar de uma obra muito importante, principalmente importante na minha vida, porque me trouxe um conhecimento que infelizmente eu não tinha aprendido no ensino médio. E se vocês já prestaram atenção, talvez vocês viram essa obra ali na prateleira do fundo, que é esta obra magnífica de Joe Sacco, Palestina. Agora, se você é um Olavete, talvez livros não tenham nenhuma utilidade na sua vida, mas esse especial pode ter alguma. Afinal, ele é grosso, tem capa dura, você pode utilizá-lo como uma marretinha para quebrar castanhas e consumir essas frutas secas muito comum nessa época do ano. Você pode utilizá-lo como um peso de porta, pode utilizá-lo como um encalço de mesinha, ou, se você preferir, esse livro é todo preto e branco, então você pode utilizá-lo como aqueles livros Jardim Secreto de colorir para você passar o tempo. Calma, não precisa ficar irritado comigo por causa dessa provocação. Afinal, se você é um Olavete, se você é um Nandete, livros são realmente importantes para ver se você melhora e transcende seu nível mental e para de acreditar nessas suas fraudes. E eu vou falar desse livro em específico porque ele é muito útil, principalmente em relação a esses conflitos externos de diplomacia que o Brasil está prestes a entrar, como é o caso da questão da Palestina, da capital de Israel e etc. Vou começar a falar primeiro do autor. Joe Sacco é um jornalista e um quadrinista que nasceu em Malta e foi para os Estados Unidos. Ele tem um diferencial: quando ele faz o seu trabalho jornalístico, ele transforma em quadrinhos e ele não faz uma coisa de objetividade, como a maioria dos jornalistas, de imparcialidade. Ele faz uma narrativa em primeira pessoa em que ele é o personagem. Então sua obra documental, por exemplo, da Palestina, ele põe muita subjetividade, ele põe muito ponto de vista dele. Isto é muito interessante. Mas se você não conhece Joe Sacco e deve estar se perguntando, bom, eu teria que entender como que é a cabeça desse artista para saber por que ele interpreta daquela forma. Relaxa que no começo dessa obra ele acaba fazendo uma pequena introdução de quem é ele e como ele pensa a respeito de vários pontos, principalmente se tratando da questão da Palestina. E é muito interessante porque ele diz que nos Estados Unidos quase tudo, os meios de mídia, os donos são judeus, então todas as informações que vêm sobre essa guerra, sobre esse conflito, vêm do ponto de vista judeu, para influenciar a cabeça do norte-americano. E ele disse que nunca via o ponto dos palestinos, então quando ele fazia trabalhos de cartoon para jornais, ele criticava e estereotipava os árabes, ficava do lado dos judeus, até que um dia ele estava lá no jornal e viu que se não me engano, Israel, no dia do perdão, que era um feriado, atacou e explodiu umas partes lá da Palestina, inclusive escolas com criança. Ele ficou intrigado, do tipo, mas espera aí, não são os árabes que são os vilões, que sempre vendem isso pra gente, os judeus são pobres, coitados, até porque vem toda aquela narrativa dos campos de concentração da Alemanha. Mas como é que os vilão têm crianças sendo explodidas, enquanto os heróis estão explodindo as crianças deles? Então ele resolveu partir para a Palestina e ir exatamente para o lado dos mais fracos, dos árabes, para dar o ponto de vista deles. E é interessante a evolução da arte do Joe Sacco nessa obra, que ele começa sendo quase um cartunista, assim, né? Fazendo umas expressões muito exageradas, um estilo de desenho muito cartoon. Aí acho que a maneira que ele vai assim, se envolvendo com a história, humanizando ainda mais os personagens que ele relata, as pessoas parecem que vão sendo retratadas mais de maneira realista. Ele vai para o lado dos palestinos, como eu comentei. É muito interessante porque todo palestino, assim, quando recebe uma visita, serve chá. Tem um momento que ele visitou tantas casas que ele não aguentava mais tomar chá, ele estava quase vomitando. E é meio cultural, assim, quanto mais ele gosta da visita, os palestinos, quanto mais eles gostam da visita, mais açúcar eles põem no chá. Tem um momento que ele disse que um chá estava tão melado, mas estava tão melado, que ele não reclamaria porque significava que pelo menos era um elogio a presença dele lá, de tanto quanto eles gostam. E tudo que os palestinos queriam era poder relatar e falar das suas vidas, dos seus problemas. Ele diz que chega até a ser um clichê, porque parece que todo mundo quer reclamar de alguma coisa, às vezes nem é sempre tão interessante, mas assim, é um desespero
que eles querem gritar para o mundo o que eles sofrem. Uma das mídias nos Estados Unidos eram tudo judeu, então sempre saía o ponto de vista judeu, o ponto de vista israelense, o ponto de vista hebreu do conflito, e ninguém falava dos árabes ou retratava os árabes sempre como os vilões. Tem um momento na obra, por exemplo, que eles estão assistindo um filme do Chuck Norris, e o Chuck Norris está explodindo um monte de árabe, que são retratados como os vilões do filme, é claro. E o que mais intrigava os palestinos assim vendo o filme é que os árabes nem pra atirar no Chuck Norris não atiravam. Parecia o Chuck Norris, o fodão americano, todos os árabes fugiam com medo, como se todos fossem covardes. Ele disse que o Joe Sacco se sentiu muito mal porque estava ele lá, um norte-americano, né? Ele não é bem americano, eu falei que ele nasceu em Malta. Eu consigo imaginar o quanto deve ter sido uma vergonha alheia para ele essa situação. Agora eu confesso, eu não sei como é que foi feita essa divisão do território, eu não sei se avisaram os árabes, mas pelo que está relatado no livro, muitas vezes é feito de maneira opressora. Por exemplo, tem cidades inteiras que foram arrasadas por tratores, as famílias foram expulsas de suas casas, foram colocadas em campos de refugiados, que são quase campos de concentração. E lá foram construídos um monte de assentamento de hebreu, um monte de assentamento de judeu, para dar a entender que nunca existiu um povo árabe ali antes. E eu acho extremamente irônico como um povo que, sei lá, há 60, 70, 80 anos atrás estavam sofrendo em campos de concentração na Alemanha, hoje fazem algo parecido com outro povo, oprimindo outro povo. Se você acha que essa obra está adotando muito um lado, né, porque está indo do lado dos mais fracos, dos oprimidos, dizendo que todos os israelenses são vilões, não. A coisa interessante nessa obra é que eles demonstram que tanto do lado israelense como do lado palestino tem pessoas boas que gostariam de resolver o conflito de maneira pacífica, assim como tem pessoas extremistas. Mais uma coisa que me intriga muito nessa obra é o relato dos palestinos que dizem que para eles tudo bem se eles perderam territórios, eles gostariam de viver em harmonia com os israelenses, mas existe uma coisa que impede. Os israelenses que ficam mantendo concentrado o pessoal naqueles campos de refugiado impedem os palestinos até de trabalhar. Você precisa pedir permissão para poder fazer uma coisa simples como trabalhar ou sair de uma cidade da outra, porque se você olhar o mapa ali de Israel, Palestina, tem muitas cidades assim que tipo tem uma cidade palestina, aí tá no território israelense inteiro, aí tem outra cidade palestina ali. Então eles têm que atravessar o território israelense, passar por alfândegas, passar por catracas, etc. Serem revistados. E se um dia um soldado que está lá na fronteira não for com a sua cara, te impede, manda você voltar, aí você perde de trabalho, pode ser despedido. São coisas horrorosas, assim como, por exemplo, os campos de refugiado, que são favelas, barracos que mantêm os palestinos concentrados lá. Não tem nem saneamento básico, tem asfalto, não tem nada, é uma merda. E isto gera o ódio que vai passando de pai para filho, que é aí sim a gente pode dizer sem nenhum parcialidade que isso sim é um problema causado pelos próprios israelenses. Uma coisa interessante, por exemplo, que é relatada aqui, que o Joe Sacco viu, é que as cidades que ficam fronteiras, né, cidades palestinas e cidades israelenses, o Estado de Israel permite o armamento da população nessas regiões de fronteira. Então é um monte de pré-adolescente, um monte de adolescente, um monte de jovem adulto cheio de hormônios, com cara de ensandecido, carregando um monte de metralhadora, ostentando, bancando o Rambo do deserto ali. E sempre dá merda, porque um cara com a metralhadora, se não vai com a cara do outro, já usa qualquer desculpa pra dar bala. Por exemplo, outro relato interessante é que tá lá passando um encouraçado, não sei se é encouraçado, um tanque de guerra blindado israelense no meio da rua, aí vai lá um árabe e joga uma pedrinha ali. O que vai acontecer se jogar uma pedra num tanque? Absolutamente nada. Mas como é que Israel revida o cara que jogou a pedra, o rebelde, o terrorista que jogou uma pedrada numa blindagem de um tanque? Eles revidam dando tiro, revidam oprimindo os palestinos. Eu sei que isso fica parecendo, mas vocês estão mostrando que os palestinos são os coitados, que não existe o Hamas, que não existe células terroristas. Mas é aí que eu quero que vocês entendam uma coisa. Aí talvez vai uma opinião pessoal minha. Se vocês colocam pessoas em campos de concentração, né, esses campos de refugiado, saneamento básico porco, tira um monte de liberdade delas, vocês arrasam cidades que existiam e constroem sua cidade em cima e fingem que nunca existiu ninguém lá. Se você impede que as pessoas vivam em harmonia, você vai gerar tanto ódio, tanto ódio. E se o país é pobre, não tem um exército nacional,
só sobra o quê? Infelizmente sobra o terrorismo. E hoje a gente tem um presidente que quer transformar o Brasil na cadelinha dos Estados Unidos, é de 4 para os Estados Unidos, e aquele bando de tarado pelo Bolsonaro fica pondo aquela bandeirinha de Israel no nick ali, principalmente no Twitter, sem nem talvez fazer ideia que isso esteja acontecendo. Então se você é um Olavete, se você é um Nandete, se você é um bolsominion, eu recomendo, sério, leia isso daqui e não leia com uma vontade achando que o Joe Sacco é um petista. Ele fez isso porque ele é um petista, que ele é um comunista. Vai lá, se você não tiver nenhuma empatia por aquele povo e achar que os israelenses têm toda a razão, você é um ser humano que morreu por dentro. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, e Palestina, essa obra especial, foi o que eu comentei hoje. E é recomendado para você que gostaria de entender o lado do conflito de uma maneira interessante, de um jornalista que se coloca com um personagem, então você se sente ali andando com ele nas ruas da Palestina, você se sente como ele entrando nas casas e vendo os árabes dar seus relatos pessoais sobre o conflito. Abraço.